Ele tinha apenas 23 anos. Era bom filho, cristão, estudioso, generoso, caridoso. Amava o vento no rosto, a liberdade, a velocidade. E numa curva do destino, a sua moto o lançou para fora da vida, mas não para o fim. Hoje, vamos conhecer o emocionante relato de João Vacari Neto, psicografado por Chico Xavier. O que acontece com o espírito de um homem bom que deixa a vida de uma forma muito violenta? A resposta vai mudar a forma como você enxerga a vida e como enxerga a morte. Olá, meus amados amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal espírita. E hoje preparo o coração porque trazemos mais uma psicografia muito interessante, com muito aprendizado e que responde essa pergunta. Eu ouço muitas vezes essa pergunta no Pinga Fogo, nas palestras, no dia a dia. Uma pessoa que sofre uma morte violenta, mas era uma pessoa boa. Como fica o espírito dela? Como é o processo de transição naquele momento em que ela sofreu o atentado, o acidente, seja lá como foi essa morte violenta? E se você tem alguém na sua família que passou por isso, vai ter talvez a resposta que possa esclarecer uma dúvida muito grande que incomoda você. No livro Amor e Saudade, de autores diversos, Chico Xavier traz várias psicografias de famílias que receberam seus entes queridos através da psicografia e contaram pra gente como foi a sua morte, como foi o processo de transição. Você já percebeu que quando você vai viajar, sai de um país e vai para outro, quando está na sua casa, não saiu ainda, tá tudo bem. Tá nas suas coisas, está no seu território, tudo ali ao teu alcance. Quando você já está no país, já está estabilizado, já foi passear, já está no hotel, já familiarizou ali com o lugar, com o ambiente, também está ótimo. Mas a transição é um grande problema. A imigração, a viagem, o que levar, em quem confiar, como que vou fazer essa parte, isso se assemelha muito ao processo de desencarne. Enquanto estamos aqui na Terra estabilizados, acostumados, tudo bem. Depois que estamos numa colônia espiritual, já familiarizados, excelente. Mas o processo de transição, essa força necessária para deixar os entes queridos, as nossas coisas aqui na Terra e se encaminhar por uma nova vida, um novo lugar, é muito perturbador, muito difícil. E quem sabe esses relatos possam nos ajudar a entender que nesse momento inevitável de todos nós, do desencarne, possamos ter uma ajuda, uma maneira de nós colocarmos em prática o que ouvimos de outras pessoas que passaram por aquilo. E como eu digo que João Vacari Neto era um homem bom, é porque assim foi contado nesse livro Amor e Saudade. Olha um trechinho que antecede a psicografia que a família relatou de como era o comportamento dele. Ele não fumava nem bebia, gostava de dormir cedo. Sua filosofia de vida espiritualista o fizera prestativo ao sentimento cristão. Várias ocasiões colocara-se com seu automóvel nas estradas rodoviárias a percorrer muitos quilômetros em socorro aos carentes de auxílio, não medindo distâncias e tempo gasto. Então era um menino que praticava a caridade, ele tinha muito desse desejo, se alegrava muito em ver os outros felizes. Isso o configurava como um homem bom. Não é porque era cristão, não é porque era de alguma religião específica, mas sim porque tinha um coração amoroso, um coração generoso, muito bom aos pais, à família, à irmã, bons para os amigos, para as pessoas, e desse modo sofre um acidente de moto e tem essa morte violenta, abrupta, que tira o espírito do corpo, expulsa o espírito do corpo de uma maneira assim, que ninguém, muito menos a própria pessoa, estava pensando nisso. E como foi o seu relato ao Chico Xavier? Como foi que ele contou para a família o que aconteceu? Olha só, você vai se impressionar e vai se emocionar muito também. A carta dele começa assim: Querida mãezinha Julieta, estou na doce obrigação de uni-la com o papai Américo em meu pedido de bênção para iniciar essa carta. Nota que aqui a família confirma era uma prática dele de pedir bênção aos pais. Eu acho muito bonito essa atitude, mostra humildade, respeito e dá ao pai e à mamãe aquela oportunidade de dizer: Deus te abençoe, meu filho, o que é uma transmissão de energia, ao meu ver, tão positiva, tão amorosa dos pais, os seres que mais amam na terra, aqueles que chamam de filhos, a dar esse sentimento de energia boa, essa palavra amorosa que é Deus te abençoe ou que seja abençoado, meu filho.
Ele continua assim, está escrevendo especificamente para a mãe dele. Mãezinha, espero que a sua bondade me perdoe aquele apego à minha condução de aço, minha moto. Ah, ela não era uma simples máquina, era, a meu ver, uma benfeitora que me transportava para o mundo ideal de meus pensamentos. Observe aqui um detalhe importante. O João já está reconhecendo uma necessidade de pedir desculpa à mãe dele pelo apego que ele tinha a essa moto. Mais uma vez aqui o vídeo se repete no anterior com a irmã do Chico Xavier, esse problema que é o apego às coisas ou até mesmo a pessoas. Amar é excelente, mas amor não é apego. Apego é aquilo que você coloca a sua vida em função dessa coisa, em função dessa pessoa, e que você então não quer ou não pode viver outra vida se não for desse modo, regido pelo apego. Ele reconhece isso e fala, mãezinha, espero que a sua bondade me perdoe ao apego que eu tinha, e ele chama de condução de aço, que é a moto dele, e que guarda ainda lá no mundo espiritual esse sentimento por essa moto. Você não vai ainda alguns capítulos aqui, alguns parágrafos para frente, o que ele fala com esse amor. Ele continua, admirava-lhe o poder de me carregar de modo a sentir a natureza comigo. Não havia pessoa alguma em nossa companhia a escutar-nos nas estradas para onde nos retirávamos. Ou seja, ele ia com a moto para lugares retirados ou nas estradas e ele se sentia ali integrado à natureza, naquele processo de sentir o vento no rosto, aquela coisa que é muito agradável, sim, para quem curte emoções, para quem curte moto, esportes radicais. Ela, com seu ruído semelhante à música de ninar, com que me embalava e eu a cismar no tempo conversando com o futuro. Pingos de chuva, telas verdes de vegetação, encontro com outros veículos e até mesmo a linguagem do vento. É até poético o jeito que ele escreve. Tudo isso era o campo em que nos movimentávamos. Interessante o Chico Xavier, sem pegar uma informação, já chegar relatando um amor que ele tinha a uma moto. Isso daí, pessoal, demonstra claramente que a psicografia se demonstra real nesses pequenos detalhes e não falar RG, endereço da casa, porque isso aí, essas informações você obtém numa ficha que esse menino pelo encheu e cadastrou-se em algum lugar. Apesar que na época o Chico não tinha internet, né? Porém, a verdade está aqui. Eu sei que o seu carinho de mãe, olha só, não me contrariava, e nem o papai Américo, nem a Ivete. Quem é a Ivete? É a irmã dele, se chama Ivete Vacari Menegazzi. E nem a nossa Liliane. Quem é a Liliane? É uma amiga muito íntima dele, chamada Liliane Iglesias Sanches. Então ele repete, vamos direto, ó. Eu sei que o seu carinho de mãe não me contrariava nem o papai Américo, nem a Ivete e nem a nossa Liliane. Me brecavam aquela vocação de velocidade a que me habituara. Embora temessem por minha segurança, e sou grato a todos os meus pela paciência e compreensão com que me amparavam, mas confesso, mamãe, que para seu filho outro gênero de vida não serviria. Pessoal, aqui com todo respeito, eu preciso dizer uma coisa, um pouco contrariando o que o João falou. Você não pode falar que outro modo de vida não lhe serve, porque esse pensamento é contrário muitas vezes a mudanças que são obrigatórias na nossa vida e que você então abre mão. Não, se for de outro modo, eu não quero viver. Se for assim, minha vida não tem sentido. E sempre a vida terá sentido. Mesmo que você mude radicalmente um comportamento, mude obrigatoriamente por um fato que aconteceu que é inevitável e irreversível, você não pode afirmar que, se não for desse modo, não tem sentido viver, ou como ele fala, outro gênero de vida não me serviria. Você tem que ter uma resiliência muito grande para entender que a vida é constantemente adaptação. Adaptação com as pessoas que estão morando com você, que você se relaciona, seu trabalho, as necessidades, as dificuldades que passamos. Então isso é até uma arma contra si mesmo, porque você coloca na cabeça que você só pode viver desse modo para querer, se quiser ser feliz, e se não for assim, não tem como. E às vezes, pessoal, nós temos planejamentos reencarnatórios, provações que vamos passar,
que não tem como não ser o diferente, senão mudando radicalmente o estilo de vida, tá bom? Então, muito cuidado em afirmar que a sua vida, se não for desse modo, não tem felicidade, não. Felicidade é um estado imaginário. Felicidade é você conscientizar-se que você está bem, que está feliz naquela situação e que vai lutar para melhorar, para mudar caso necessite. Mas que mudando ou não, o que importa é o esforço, a intenção e não propriamente em si o resultado final, tá bom? Agora ele vai contar como que foi o acidente, ó. Quando me dirigi para o treinamento em São José dos Campos, pode parecer ridículo o que vou narrar, mas ansiava preparar-me para a vitória nas corridas em perspectiva, ou seja, nas corridas que ele tinha intenção de fazer no futuro. Corrida de moto, você vê que aí não é uma coisa que já está muito boa. Você pode passear, deve curtir as coisas que você gosta, mas assuma o menor risco possível em respeito ao seu corpo, em respeito à família, em respeito à vida encarnada que você está. Então ele amava essa moto dele, ele queria muito era exaltar a máquina dele e ser vitorioso com esta moto, mais do que para ganhar título ou falar que ele foi o vencedor da corrida. Lembro-me de que nos achávamos aproveitando as horas de um sábado tranquilo, quando os companheiros deram por finda a nossa rodada. Então ele estava rodando numa pista com alguns companheiros e depois os companheiros então falaram, bom, já tá bom, chega, para por aqui. Entretanto, pedi para repetir o percurso a sós, pois desejava conversar com a moto e fazê-la ver as minudescências da pista, que nos conduziria à vitória, qual se a máquina tivesse alma. Comecei o exercício de novo, sem qualquer sinal de cansaço. No entanto, em certo trecho da pista, um pequeno entrave nos obrigou a um grande salto do qual me vi projetado no chão. Então, um obstáculo, um caminho, ele coloca um entrave, fez com que ele fosse lançado, um grande salto, e ele se vê caído no chão. Olha agora, já que ele vê o espírito já está fora do corpo. Ele deve ter tido uma morte instantânea. Então ele vê o corpo dele caído no chão. Olha que coisa impressionante. Tentei reerguer-me, porém não consegui. Eu fiquei refletindo aqui, tentei reerguer-me, como se ele próprio fosse auxiliar a si mesmo, tentar levantar o próprio corpo, porque não teria sentido eu falar, tentei reerguer-me, a menos que eu tentei levantar e não consegui, não. Tentei reerguer-me, olha que isso. Creio que algum vaso importante se me rompeu no cérebro, porque notei que a minha cabeça pendia desgovernada em meus impulsos de retorno à verticalidade natural. Parece que ele age como se ele tivesse ele próprio tentando ajudar ele mesmo. Como se aquela pessoa, aquele corpo não fosse dele, fosse de um amigo, e ele está tentando ajudar. E percebe que não responde, ou que a cabeça estava caída. Isso aqui, pessoal, pode parecer confuso ou estranho, mas é realmente assim. Allan Kardec descreve como essa perturbação que se segue após a morte. A pessoa não coaduna que ela desencarnou. Para ela está plenamente encarnada, mas ela não está entendendo o que está acontecendo. Em reuniões mediúnicas que participo, muitas vezes já ouvi pessoas chegando lá e relatando assim, eu cortaram minha cabeça, eu estou aqui segurando minha cabeça. Como pode isso? Ele não está com a cabeça cortada, ele está em perispírito, ele está vivo, mas a mente dele não coaduna, porque ele viu o corpo dele sem cabeça, foi degolado, aconteceu alguma coisa, um acidente, e ele está lá tentando se arrumar. Aí você fala, não, mas vamos arrumar sua cabeça aqui, ó. Já estamos colocando no lugar, olha, já está dando os pontos, já está prendendo. Ele fala, graças a Deus. Como pode? Eu falo, quem que vive sem cabeça? Ele também não acredita, mas ele está vivo e está vendo a cabeça dele fora do corpo. Então aqui pode muito bem sim estar relatando o que ele percebeu. Porque parece estranho para você que nunca ouviu isso ou nunca participou disso, mas ele está vendo o corpo dele caído, vê que está todo cheio de vitalidade, vai lá, tenta reerguer-se e percebe que está inerte, a cabeça está caída, não responde nada. Ele vai dizer assim, sem que me conscientizasse da significação daqueles instantes, sem que eu me tocasse, sem ter a consciência de que eu tinha morrido, ou daquele fato ali,
aceitei o torpor que me invadiu. Então agora ele começa a ter um torpor, ele vai apagar. Nada mais vi, nem senti, até que despertei num aposento calmo e confortável. Olha só, pessoal, aqui a questão do homem bom, do ser humano bom. Ele não passa muito tempo esse tormento. Ele é adormecido pela espiritualidade, resgatado e dorme um sono indeterminado de tempo, mas quando ele acorda num lugar bom, num lugar calmo, ainda não sabe que morreu. A forma violenta da morte não importa muito para o espírito bom, para o espírito elevado. Por quê? Porque ele é equilibrado, ele sabe o que está acontecendo. Pode, claro, que você tenha uma morte tranquila, morre dormindo, vamos dizer, ou morre numa situação já bem mais envelhecido, ou com uma doença de longo curso, e não tendo a bondade, o equilíbrio, você não está vinculado a pessoas equilibradas, a espíritos amigos. Está vinculado ao contrário, pessoas que querem teu mal, pessoas que querem te levar agora para junto deles, obsessores a quem você deve muitas coisas que você fez. Essa é a grande diferença. A consciência da morte não está para bom ou para mal. A consciência da morte está no conhecimento, no estudo, no aprendizado, na dedicação, na observação dos fatos. Isso é uma coisa, mas somente a prática no bem, somente a moral elevada faz com que você esteja vinculado espiritualmente, vibre numa frequência que lhe permite ser auxiliado de uma maneira especial. Não é que os bons espíritos falam, esse é mau, nós não vamos ajudá-lo. Não, sempre há ajuda, mas ajuda proporcional ao que você oferece como ser ajudado. Entenda que uma pessoa que está calma, ele está numa outra situação qualquer, ele está equilibrado, por exemplo, um aluno numa sala de aula, ele foi mal na prova, mas ele recebe uma prova de recuperação, ele está consciente. Agora, pensa um outro aluno na mesma situação de ter ido mal, mas revoltado e está ofendendo o professor, não aceita fazer prova. Ele é tratado de uma maneira diferente, não tem como lidar como dois prisioneiros numa cela. Um está comportado, recebe a visita dele, tem a sua redução de pena, o outro está revoltado, é agressivo, ele prejudica os colegas ou os companheiros de prisão dele ali. Então, não é uma questão dos agentes penitenciários, do juiz, da justiça querer ajudá-lo. Ele próprio não colabora, tá bom? Isso eu preciso deixar bem claro para a gente entender que não é o mundo espiritual que fica de braços cruzados nos vendo sofrer. Somos nós que não oferecemos ajuda condizente ao que precisa ser feito por nós mesmos, né? Então ele apaga, não sabe o que aconteceu e acorda no mundo espiritual. Uma senhora velava junto de mim quando ele acorda. Não pude me retomar de improviso. Tive a impressão de que me apossava do corpo parceladamente. E isso demorou algum tempo. É aquele apelo ao corpo físico, à mente dele que estava lá na moto, no campeonato, na corrida. Kardec explica para a gente essa perturbação. Então, ele vai retomando a condição de falar, de se movimentar aos poucos. Ele descreve assim, é como se eu estivesse voltando para o meu corpo parceladamente, é isso que ele fala. Então, ele vai acordando, não consegue falar. Agora ele vai dizer, ó, quando eu reconheci que a voz se me refizera na garganta, perguntei como era justo sobre a posição em que me achava. Então, agora que ele começou a conseguir voltar a falar, ele fala, o que aconteceu? Tá certo, tá aqui, tá justo isso? O corpo estava combalido num abatimento que eu não conseguia explicar para mim próprio. Foi então que a senhora de semblante amigo me esclareceu que era ela, a vovó Júlia, que me trouxera para um outro tipo de existência. Então a vovó Júlia, que era bisavó materna dele, conta para ele, filho, você não está mais nessa realidade que você está imaginando, você está no mundo espiritual. Recebendo a notícia no mundo espiritual já. Lembra da psicografia da irmã do Chico, da Luísa, que é o vídeo anterior a esse que eu postei? Ela foi diferente. Ela teve um apego ali com a Lúcia, a filha dela, muita gente no quarto, ela vendo a morte, foi mais lento, foi um desligamento mais difícil. Ela estava ali
com os órgãos envelhecidos e morreu. Ele não. Ele, com toda a vitalidade, não passa por aquele processo, mas acorda no mundo espiritual. Pronto, ele recebeu a notícia. Agora, para ele, caiu uma informação importante. Olha o que acontece com ele. Chorei revoltado, porque não me reconhecia numa situação que não pedira. Pessoal, vamos aqui fazer um parênteses. Realmente ele não pediu para morrer, mas estava dando margem a isso, estava dando chance. Você lembra do André Luiz, no nosso lar? Ele não queria em si morrer, mas ele estava vivendo um estilo de vida que, possivelmente como o próprio João aqui falou, se não fosse existir eu não quero saber de outro, e eu pago o preço da responsabilidade. E ele foi acusado de suicídio inconsciente, o André Luiz. Então aqui ele fala, eu não reconhecia a situação, não tinha pedido aquilo. E, no entanto, chorei revoltado por causa disso. Mas, na verdade, ele estava dando toda a chance para um acidente acontecer. Eu vou contar para vocês uma história da minha vida que eu fui obrigado a mudar de pensamento e me adaptar àquilo. Uma vez meu pai comprou para mim uma mobilete. Eu era menor de idade. Era a febre das mobiletes. Era uma mobilete Calor e os primos tinham. Eu comecei a querer demonstrar a vontade de andar e meu pai comprou. Quando eu fui tirar a mobilete da loja e comecei a andar na rua, meu pai me viu andando com aquela mobilete, disse que ele sentiu uma coisa tão ruim, tão triste ele ficou, e disse assim, eu dei uma arma para o meu filho, uma arma perigosa, que ele pode ser atropelado, ele pode se envolver num acidente, pode ficar paraplégico, pode morrer. E ele sofreu alguns dias. Ele não me falou de pronto, ele sofreu até que um dia... E meu irmão não tinha ganho porque ainda não tinha a cor que o meu irmão queria. Íamos ganhar 2 mobiletes. A minha era azul, do meu era preta, não tinha chegado ainda. E estava para chegar, a minha chegou dias antes. Aí ele conversou com a gente. Ele conversou dizendo que não queria que a gente andasse, que queria vender a mobilete, que não ia comprar do meu irmão, que nós compreendêssemos. Ele chorou muito. Eu lembro uma vez que, com muita emoção, ele falou, se acontecer uma coisa para vocês que eu fiz assim, eu dou um veneno. Foi muito forte pra gente isso. Eu também chorei muito. Eu lembro que eu adoeci. Nossa, eu passei mal, eu vomitei, eu fiquei uns dias de cama, de tão triste assim, que eu não queria me desfazer daquilo, mas eu aceitei. Eu fico muito feliz de ter sido um menino maduro naquela época e falei, pai, tá bom, eu não ando mais com a mobilete, pode vender, e assim foi feito. Eu não andei mais, eu emprestava para o meu irmão também dar a volta, coitado, ele estava com vontade, ele também não andou. E possivelmente essa resiliência, essa mudança de atitude nossa e do meu pai e da minha mãe junto ali, mas foi mais meu pai que decidiu isso, decidiu tanto comprar quanto vender, me poupou muita coisa. Então, pessoal, voltando um pouquinho anterior ao que o João comentou, se não for por outra vida eu não quero viver, algo assim, não fala isso não, tá bom? Viva aquela vida que é importante. E às vezes abra mão do que você gosta, se isso oferecer risco, se isso não está sendo coerente ao modo de vida que você quer ter. Eu saltei de paraquedas, eu fiz um curso, eu gosto disso aí. Mas quando o Henrique nasceu, quando eu fiquei sabendo que estava grávida para ter o Henrique, eu não saltei mais. Não que eu ache que eu vá me machucar, mas eu falei, eu não preciso fazer isso, né? Eu consigo viver. Mas quem salta de paraquedas é seguro também, tá, pessoal? É dos esportes radicais, um dos mais seguros. Ele não está entre os 10 esportes radicais com mais risco. E ciclismo está na frente pelo índice de acidentes que acontecem. Ah, mas então eu não posso mais andar de bicicleta? Não é isso, pessoal, mas vamos ter muita cautela, vamos andar do jeito certo, ter um equipamento de segurança. É isso que eu quero dizer. Tenta adaptar a sua vida também às necessidades que você preserve a sua vida. E você sim é capaz, você sim consegue fazer, tá bom? E o que tiver que acontecer, pessoal, também é um risco. Mas eu quero dizer isso, que então ele não pediu para acontecer realmente, mas estava vivendo um tipo de situação que acontece. Pode acontecer. Eu sei que deve ter gente que gosta desses esportes, pode estar aqui criticando, vai comentar assim, então eu não posso mais fazer nada. Nada disso, meu querido, você pode e deve fazer, mas coloque na cabeça tudo isso que eu te falei. Se bateu no seu íntimo uma vontade, um desejo, um pedido de pai, de mãe, para que você não faça aquilo,
Pensa em atender e saiba que você é capaz e consegue. Eu nunca tive carteira de moto. Eu não tirei porque minha mãe pediu quase de joelhos para eu e meu irmão não tirarmos carteira de moto. E eu falei, tá bom, mãe, não precisa tirar isso não. Eu dirijo o carro, que é esse mais seguro, tá bom? Para não correr risco. Então ele fala, ó, chorou revoltado porque não me reconhecia numa situação que não pedira. Entretanto, aquela criatura de coração magnânimo que me abraçava, me clareou a cabeça com tamanha ternura que não tive outra alternativa senão concordar. Concordar com o quê? Que ele não pediu, mas estava fazendo por onde? Estava arriscando um pouco, né? Depois de alguns dias, pude vê-la em nossa casa. Vê-la quem? Vê-la minha mãe. Olha só como a bondade, pessoal, como o equilíbrio possibilita muitas coisas. O rapaz, depois de alguns dias, foi visitar a família, acompanhado dos mentores. Mas olha como a postura da família é importante. Outro aprendizado aqui grandioso dessa fotografia. Depois de alguns dias, pude vê-la em nossa casa, abraçar meu pai, acariciar minha irmãzinha, a nossa Ivete, e visitar a querida Liliane, aquelas pessoas que foram mencionadas. Em toda parte e em tudo, via o pranto sem razão de ser. Estava todo mundo chorando, todo mundo desesperado, sem razão de ser, o João diz. Porque me achava reconfortado com as lições e explicações recebidas. Pessoal, às vezes, o espírito que desencarnou, que está nos fazendo sofrer tanto, já não está sofrendo mais tanto. Está equilibrado no mundo espiritual e nós desesperados. E nós, de uma maneira aqui na casa, que mal pede que os espíritos superiores o tragam para visitar, porque a gente não tem equilíbrio, não tem postura emocional. Agora fica esse chororô, destrambelho, prejudicando a quem não queremos prejudicar. É legítima a sua dor, minha irmã. Pode confiar. Ninguém está questionando, ninguém está dizendo que você não está passando por isso. Mas é uma lei de Deus que o seu sofrimento aqui na Terra prejudica ele lá, desequilibra ele lá. E às vezes ele não pode vir aqui matar a saudade, te trazer um conforto espiritual, ainda que você não perceba, mas existe essa ligação, porque você não oferece condição. Imagina que você foi fazer um intercâmbio e de repente você um dia resolveu telefonar para tua casa. E quando você vai falando com a mamãe, o papai, o irmão, a irmã, a namorada, tá todo mundo desesperado aqui porque você foi, chorando, em desequilíbrio. Um fala que o outro não consegue mais nem almoçar direito, o outro não sai do quarto por sua causa. Como é que você fica lá? Você fala, nossa, mas eu tô bem aqui, estou fazendo amigos, estou aprendendo coisas novas, precisava vir. E, no entanto, essa postura entristece ele lá. Pensa com os seus botões se não tem sentido. Se não é bom, claro, sofremos, mas com resignação, com amor e confiança a Deus. Submissão à vontade de Deus na hora da morte, tá, pessoal? Nossa e de quem amamos. Então, família, vamos aguentar firme o impacto da morte, tá bom? Vamos ter equilíbrio, não vamos tornar a crise além do que ela já causa pra gente. Não pude, porém, resistir ao sofrimento que alcançara todos os meus e voltei ao estado anterior de desesperação. Ele não consegue manter o equilíbrio emocional dele, vendo a família daquele jeito, e retorna ao estado anterior de desesperação. Isso é um ensino espírita legítimo. O André Luiz, nosso lar, você vai ver que ele, quando vai visitar a família, e vê lá o Ernesto deitado na cama dele, ele deixou a esposa viúva, ela já estava com outro homem, e ele ali começa a ficar perturbado, a coisa começa a escurecer para ele outra vez. E ele começa a querer perceber regiões umbalinas. Percebendo isso, a Narcisa vem e sustenta ele, dá apoio, fala, chama ele na razão, eles vão lá pro jardim, recebem energia da natureza, voltam e começam a ajudar o Ernesto, que estava adoentado e que era uma pessoa importante na família, tá bom? Olha isso. As pessoas que se casam em segundas núpcias, por exemplo, não tem nenhum motivo de se envergonhar, não tem motivo de imaginar que você é culpada pelo desequilíbrio dele lá. Não é por isso, não. Porque a Narcisa demonstra muito bem que o Ernesto estava mantendo a casa do André, mantendo os filhos na escola, proporcionando que a família se mantivesse com dignidade.
E ela então chama atenção a isso. E no outro vídeo, Dona Cidade e Dona Maria João de Deus, que as duas haviam sido casadas com o pai do Chico, o seu João Cândido Xavier, estavam muito bem amigas no mundo espiritual. Elas estavam até ajudando ali a Luísa, a mamãe e a madrasta, que era como uma segunda mãe para ela, ali com maior amor, com maior união, não tem nada disso. Mas o desequilíbrio emocional, o destrambelho, vai fazer com que ele sofra lá. E se ele vier para cá e ver essa situação, ele se desequilibra também, prejudica ele, tá bom? Minha avó Júlia me fez sentir a necessidade de maior preparação. Mais uma vez a bisavó dele fala, tá vendo, filho? Você tinha que estar mais bem preparado. Me fez sentir a necessidade de uma maior preparação. Talvez elas tenham até falado, filho, não é hora de ir para lá, não é bom que você vá, fica mais um pouco. Mas ele, com muita vontade, com muita saudade, a espiritualidade superior permite que ele vá para ver como que ele ficaria. Então ele diz, minha avó me fez sentir a necessidade de maior preparação, a fim de rever os entes amados, e com o tio João Benvenuti, que é o tio avô dele, que havia desencarnado em 1975, auxiliou ele a voltar para a serenidade. Então ele conta aqui, a hora que eu fui lá com a minha avó, Júlia, e eu percebi isso, meu tio João Benvenuti fez com que ele tivesse a ajuda, o entendimento para voltar a ter mais equilíbrio e enfrentar maiores situações se isso acontecesse de novo. Aí ele continuou, Moisinha Julieta, saiba que estou bem e convença por mim a todos os nossos de que estou vivo e espero crescer em conhecimento e segurança íntima para lhe ser útil a todos. Olha a importância desse texto e desse aprendizado. Quero crescer em conhecimento e segurança íntima, em equilíbrio emocional, para que eu possa ser útil. Pessoal, alguém estrambelhado emocionalmente não é útil para ninguém, nem para ele. Você não pode contar uma história para uma pessoa, você não pode falar uma verdade para uma pessoa, porque ela entra em parafuso emocional. Essa pessoa fica à margem das informações. E uma pessoa que não consegue manter equilíbrio emocional, ele não tem segurança íntima, como ele fala. Na moto nada posso dizer. No entanto, estou na crença de que também aqui na vida espiritual existirão asas ligeiras que nos possam transportar em longas distâncias do mundo novo que apenas começo a divisar. Eu já estava no mundo espiritual querendo aventura ainda. Olha como isso às vezes é forte em nós. Mas eu digo, João, você deve ter percebido porque você já tem bastante tempo. Existem delícias de aventuras aí. Você vai poder volitar, percorrer grandes distâncias, muito mais emocionantes do que andar de moto. Precisa merecer e saber fazer isso tudo. Peço-lhe cientificar a nossa Ivete, a irmãzinha dele, Ivete Vacari Menegazzi, de que tudo vai bem comigo e que meu sonho agora é começar a agir num trabalho que me faça apto a servir aos que deixei no plano físico. Ele quer começar um trabalho para ajudar a família aqui, bonito. Mãe, olha agora quem vai falar um negócio. Mãe, a namorada e as outras companheiras de distração, conte que eu estou numa boa, conquanto as saudades compreensíveis. Não quero ninguém a se julgar em prisão comigo. Eu pensei bem o que significa. Parece que ele tinha uma namorada e tinha umas outras pessoas, umas outras companheiras de distração, que é o que ele falou aqui. E então ele confirma que ele pede para falar para todas essas pessoas que ele não quer que ninguém se sinta preso a ele. Morreu, ela é minha namorada, meu noivo, eu não posso. Pode sim, morreu, você está liberado para abrir teu coração e amar outra vez sem nenhum problema. E ele continua no pensamento, não posso entravar o caminho de pessoa alguma, porque tenho recebido aqui liberdade suficiente para me reformar para o bem. Liberdade, ele está falando. Não digo liberdade sem disciplina. Afirmo que a nossa liberdade está condicionada ao dever de realizar o melhor ao nosso alcance. Confirmação da lei de liberdade. Quanto mais elevado é o espírito, quanto mais desejo de servir, maior é o reino de Deus. O maior no reino de Deus é quem tem mais intenção de servir. Ou seja, a evolução traz liberdade. Muitas coisas, então, nós estamos presos
pela ignorância, pelo comportamento ainda tão rasteiro, tão humanizado, encarnado. E ele então já percebeu isso. Com a disciplina, ele não fala de liberdade sem disciplina, a liberdade está condicionada ao dever de realizar o melhor ao nosso alcance. A vovó Júlia, que me trouxe, me recomenda anotar a posição dos ponteiros do relógio. Ou seja, a avó chama atenção, filho, olha que horas já são. E lamento observar que estamos na matina para o novo dia. É o momento de dizer adeus com vontade de ficar. De qualquer modo, preciso ir e ficarei no seu pensamento de mãe e no pensamento de meu pai, como sempre. Receba, querida mãezinha, com o papai Américo, o coração inteirinho do seu filho, João Vacari Neto. Que legal, né, pessoal? Que bonito ver um detalhamento assim de uma psicografia que o Chico trouxe. O Chico Xavier é algo que eu não consegui agradecer a tudo que eu preciso agradecer a ele ainda. Tantos depoimentos que ele trouxe, tanta beleza de aprendizado. E nesse feriado, se você está podendo aproveitar isso, que bom. Que eu desejo realmente para você um ótimo feriado e que usemos esse tempo para comemorar direito o dia do trabalho. Não talvez trabalhando da maneira remunerada de sempre, mas trabalhando aqui de uma outra forma, compreendendo e aprendendo coisas novas. Nesse livro que eu estou lendo essa passagem, há um depoimento da família Vacari que escreveu ao Chico depois da carta psicografada. É assim: a você, querido irmão Francisco Cândido Xavier, apóstolo da verdade de nossos dias, que no momento mais difícil em nossa família, na dor da separação de nosso amado Joãozinho, nos acolheu, confortou e amenizou-nos o sofrimento. Deus lhe pague. Família Vacari. Confirmando que tudo aquilo que o Chico trouxe era verdade, tudo aquilo que o Chico mencionou foi realidade para eles, uma confirmação, e eles estão muito bem. Veja que o Chico aqui relata até como que foi a morte e coisas que o papai e a mamãe nem sabiam, que ele foi dar uma outra volta sozinho, que ele enquanto entrava no caminho e é projetado. As pessoas que ele relata da vovó, o vô, que possivelmente ele nem tinha tido contato aqui na Terra. Tudo isso com tanta beleza, com tanta verdade. Isso para mim tem sido muito bom, pessoal. Esses estudos que eu tenho aqui trazido alguns para vocês, tem me ensinado muito, porque no meu íntimo fica marcado a experiência que eles estão passando, a experiência que eles nos passam, o que eles viram e presenciaram na hora do desencarne. E essa mensagem tem que ficar alerta, tem que ficar acesa no seu coração. João partiu cedo, sim, é verdade, mas partiu com o coração cheio de amor, cercado por aqueles que o amavam, aqui e do outro lado da vida. A dor da separação não apaga a luz do reencontro. A saudade não é prisão, é punch. Seus sonhos não morreram, apenas mudaram de endereço. A vida continua e o amor, o amor, esse sobrevive à morte, ao tempo, a tudo. Que a história de João Vacari Neto nos ensine a valorizar mais o nosso tempo aqui na Terra, a cultivar a bondade, a confiar. Ninguém está sozinho no momento de partida, porque para quem ama, a vida nunca termina, apenas se transforma. Meus amados amigos, meus amados companheiros, minha família, era isso que eu queria trazer para vocês. Mais um estudo, mais uma análise de uma psicografia que o Chico nos mostrou. E o desejo sincero desse coração, sincero amigo de vocês, que ela tenha servido, ajudado a vocês que perderam entes queridos, que perderam pessoas de uma forma violenta, um acidente, algo que levou a vida de alguém que ninguém esperava. E entender que sendo bom vale a pena. Ser bom vai nos colocar num lugar de grande aproveitamento, não só na hora do desencarne, mas em todos os momentos da nossa existência. Um beijão a todos. Se você gostou, ficou comigo até agora e puder se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo, se ajuda muito para fazer o bem. Um beijo a todos, fiquem com Deus.